Bom dia, mulheres do reino. Começamos nosso devocional e essa semana, em especial, que é a Semana da Mulher, e hoje nós vamos falar sobre a feminilidade bíblica. Como eu posso encontrar não a palavra em si, né, mas o poder da feminilidade. E hoje nós vamos falar alguns temas aqui sobre feminilidade, para vocês entenderem o quanto o mundo distorceu o feminino da mulher. Então, essa semana vamos falar sobre temas necessários para os dias atuais. Eu aproveito para parabenizar todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, que todo dia estão aqui. Deus abençoe cada uma de vocês. E esse propósito honroso que eu quero que vocês entendam, que é ser mulher. Nesse propósito lindo que é ser mulher. Esse tempo especial, aqui toda semana, para falar sobre o universo feminino, para falar sobre o mundo da mulher, sobre a feminilidade bíblica e como estamos carentes de gente falando sobre feminilidade bíblica. Bíblica. Princípios e valores do reino. E se você está gostando, deixa aqui seus comentários. Fala também, eu quero, Dayana, durante essa semana, falar, aprender mais sobre esse tema, sobre identidade da mulher, sobre a essência da mulher, como a mulher ela deve reagir com sabedoria, com seu marido, dentro do lar, qual é o papel da mulher. Então, escreve aí, eu quero, Dayana, que nós vamos trazer esses temas para a gente tirar, né, desmistificar algumas coisas. Eu recebo tantas mensagens, vocês nem imaginam, sempre com muitas dúvidas. Dayana, eu tenho dúvidas de quem é o líder da casa, como é que eu me devo me comportar, ser submissa, qual é o meu papel. Ainda vamos trazer essa semana. Vamos falar de feminilidade, então, sobre falar de feminilidade, sobre os desafios de ser mulher nos dias de hoje, no século XXI. Qual é a diferença entre o homem e a mulher? Vamos falar sobre o plano original de Deus para a mulher, sobre a distorção que estão acontecendo hoje, sobre o adoecimento feminino, porque as mulheres estão adoecendo mais do que os homens, psicologicamente, sobre a sobrecarga, sobre o burnout feminino. Vamos falar sobre algumas dores, as demandas do universo feminino, e a gente vai propor, claro, alguns caminhos, oferecer recursos, oferecer ferramentas para nós mulheres. Amém? Então, feminilidade. O que a Bíblia fala sobre isso? Um tema que as pessoas estão falando, mas eu já vi pessoas reclamando comigo, porque fala que a mulher ela deve ser empoderada. Ela deve ser empoderada e autossuficiente. Eu até deixei de dar continuidade na conversa com a pessoa, e eu falei que eu sigo princípios bíblicos, né? E disse mais ou menos sobre essa autossuficiência da mulher. Mas aí a gente vai falar sobre a autossuficiência amanhã. Hoje vamos falar sobre a feminilidade, onde a gente encontra esse gênero feminino, gênero masculino e feminino. A gente vai começar, então, do princípio. Criação do mundo. Deus
quando criou, Deus já começou dizendo assim na Bíblia, nos relata na criação, o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Aonde está isso, Dayana? Em o livro de Gênesis, podem abrir, é o primeiro, no capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rastejam pela terra. Mas aqui a gente vê, Deus criou o homem, o humano, o ser humano, à sua imagem. E aqui a gente vai começar pontos importantes. É engraçado que a gente vê em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim, que toda a criação revela os atributos de Deus, do seu poder. Então, toda a criação aponta para o Criador. Toda a criação. Toda a criação de Deus aponta para o Criador. Mas Deus escolheu só o homem e a mulher, quer dizer, o humano, a humanidade, para revelar a sua imagem e semelhança. Então, imagina só a humanidade, nenhuma outra obra, nenhuma criação revela a imagem e semelhança dele. Se isso não toca você de alguma forma, em sabermos que somos a imagem e semelhança do Senhor. Se toda a criação aponta para o Criador e revela a grandeza dos atributos de Deus, Deus revelou comunicar a nós a sua imagem e semelhança. Então, é a questão de dizer que macho e fêmea e a junção dos dois. Se a gente for ver hoje, principalmente em relação quando a gente fala em casamento, quando a gente une o homem e a mulher, eu coloco no homem e na mulher atributos que revelam Deus. É importante pontuar, para a gente não cair no erro, que nós nunca seremos igual a Deus. Nós nunca seremos adorados e nem podemos pensar em ficar nesse ponto de querer ser, de alguma forma, adorado. Só o Senhor é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de toda a adoração. Tem um livro que ele fala sobre o discipulado. O discipulado começa com a contemplação de que o homem nunca vai ser Deus, ele nunca vai ser adorado. E Deus é muito mais do que a gente consegue compreender, muito mais. Mas, dentro de todos os atributos que ele resolveu comunicar aos homens, que a gente tem essa divisão na teologia, os atributos incomunicáveis, que se refere somente à expressão que só Deus tem, a sua onipotência, a onipresença, a onisciência, a sua eternidade, isso só Deus tem. Ele é um ser infinito, só que alguns atributos Deus diz respeito a nós. Esses só são a eles, mas alguns ele não deu. Ele resolveu comunicar aos homens. E aí, dentro do que a gente resolve revelar, né? Através do homem. Então, nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus.
tirando os atributos que são só dele. E aí contemplamos quem? O nosso Senhor. Nós contemplamos a Ele. A feminilidade e a masculinidade, gente, é tão séria, porque é através desses atributos que nós revelamos a imagem e semelhança de Deus. É tão importante o papel da mulher e do homem. E você imagina que também a junção do dois, a junção do homem e da mulher, expressam a imagem e semelhança de Deus. Se hoje eu olhar para uma feminilidade que não está bem estabelecida, Deus não é revelado. Deus não está sendo revelado. Porque o que revela a imagem de Deus é a feminilidade e a masculinidade. O macho e fêmea. Por isso que ele diz aqui, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Os dois papéis. Quando eles não estão sendo executados, Deus, de alguma forma, está sendo desconfigurado. Ele não está sendo revelado. Nós estamos roubando aquilo que é de Deus. Foi dessa forma que ele resolveu, ele escolheu se revelar em nós. Ele escolheu através da mulher e através do homem, através de aspectos da feminilidade e da masculinidade se revelar. Se eu me torno uma mulher masculina dentro do casamento, a gente não vai ter a totalidade de Deus expressa na família. E aí que é tão profundo hoje na sociedade nós falarmos sobre isso. A sociedade não vai ver Deus através do casal, se eles não são bem posicionados. Os filhos não vão ver Deus através do casal, se eles não são bem posicionados na feminilidade e na masculinidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Talvez isso seja a raiz de muitos problemas familiares e muitos problemas sociais. Por quê? Porque Deus não está sendo revelado. Quando há essa disfuncionalidade do papel de cada um, Deus não se revela. Nós não vemos a imagem e semelhança de Deus. É como se a gente estivesse privando de ver Deus. Imagine dentro de uma casa assim. Ou na sociedade. Uma mulher que perdeu as características da mulher. Hoje querendo fazer um papel de homem. Então, Deus não é revelado plenamente como ele gostaria de ser, como ele nos criou, para fazer quando a gente realmente, no gênero, né? Mulher, homem, quando a gente não vive a masculinidade e as mulheres não vivem a feminilidade bíblica, não se revela a Deus. Se hoje, de alguma forma, você olha para você, olha para dentro da sua casa e quer que as pessoas comecem a olhar, você realmente entender a sua identidade, a imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança de Deus, veja, fale com o Senhor e deixa Ele ir mostrando para você onde está a sua essência.
E aqui há um propósito também, um propósito, um senso de propósito. Que Deus colocou nos homens um propósito dele, na família, no mundo. Quando a gente vive um propósito, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma pipoca, ela é fabricada, ela é cultivada, ela vai para a indústria, ela depois colhida para fazer o quê? Para dar o papel dela. Para fazer o quê? A pipoca, ela, quando a gente coloca ela, é até ela estourar, né? O milho começa a estourar, para virar o quê? Pipoca. Qual é o ápice da pipoca? Qual é o ápice dela? É quando ela vai estourando. É quando ela vai, quando nós pegamos ela, você vai assistir um filme, por exemplo. Você faz ali a pipoca. Esse é o ápice da pipoca. Esse é o propósito da pipoca. Quando vai servir, é quando ela cumpre a total utilidade dela. Aí você imagina uma pipoca que ela foi fabricada para isso, para estourar, mas ela não estoura. Ela não estoura. O que vai acontecer? Ela não está cumprindo o propósito dela. Então, se você nasceu para esse momento e você, de alguma forma, não vive a sua feminilidade, você não está cumprindo a sua função. Esse é um senso de propósito que a gente atinge quando nós estamos posicionados na nossa identidade. Quando a gente pensa, de uma certa forma, hipoteticamente, né? Que a gente recebe a notícia, olha, nasceu uma menina. Nasceu uma menina. Nasceu a Maria. A gente recebe uma notícia que nasceu um bebê, e a gente não sabe quais são os gostos dessa mulher. A gente não sabe quais são os gostos da Maria. Como ela vai se desenvolver fisicamente, a gente não sabe o estilo dela, da roupa, como é que ela vai se vestir, vai usar, o cabelo será comprido ou não. Qual é a profissão, nós não sabemos disso. A gente não sabe. A gente não sabe se ela vai ser cientista, uma teóloga, uma advogada, uma médica, uma empreendedora, a gente não sabe. A gente não sabe quantos anos ela vai resolver casar, se ela vai querer ou não, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe a respeito dela. O que é? Ela nasceu mulher. Uma coisa a gente sabe. Ela nasceu mulher. E qual é, então, a função dela aqui no mundo? É ser uma boa mulher. É cumprir o seu papel, é cumprir o seu propósito. Tem algo que é basal na identidade de todo ser humano. É a identidade firmada em Cristo. É a base de todo ser humano, inclusive dessa neném que nasceu. Inclusive dessa menina, dessa mulher. Então, o propósito como mulher é ser uma boa mulher. É ser menina, expressar a imagem e semelhança dele, através da feminilidade que ele colocou em mim, que ele colocou naquela criança que nasceu. Então, se eu não estou, na realidade, cumprindo, né, essa minha feminilidade, mostrando as minhas características, que eu vou falar algumas características da mulher, eu não estou expressando a imagem e semelhança de Deus. A feminilidade é um propósito de Deus para toda mulher. Assim como a masculinidade é o propósito de Deus para todo homem. E quando nós nos privamos disso, nós estamos nos privando do propósito. E isso não é legal, isso é muito ruim. Além do fato, principalmente pelo fato de que Deus não vai estar sendo visto como ele deve ser visto, através
da feminilidade, através de você ser mulher, através da masculinidade, do homem ser homem. E isso é forte demais. Quando eu entendi isso, eu rapidamente me relacionei com Deus, conversei com Ele e pedi, Senhor, traz em mim todas as características da mulher. Coloque em mim aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero revelar a tua imagem para as pessoas, para minha família, dentro da minha casa, na sociedade. E isso é forte demais. Talvez hoje, devido a essa exigência do mundo, essa igualdade de gênero, querer que a mulher seja, sabe, igual ao homem. Gente, às vezes eu não falo, não digo tanto assim que são as pessoas em si, mas na televisão, se a gente for prestar atenção, há muito tempo isso vem sendo colocado como imagem, como músicas também, que a gente escutou. Eu brinco até com aquele desenho, quando eu chegava da escola, She-Ra, She-Ra, que era super poderosa. Então, isso foi realmente colocado nas mulheres. Mas isso foi tirando a revelação de Deus, né? Foi tirando a feminilidade, foi tirando as características da mulher, a doçura, foi tirando a intuição da mulher. Então, entendendo que Deus quer ser revelado por meio de nós. E desse complemento, né, entre a feminilidade e o masculino. A feminilidade, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser estimulada. Todo dia aqui vocês veem eu colocando batom, eu passo aqui um brilhozinho, um gloss, né? Coloco um anel. Nem sempre foi assim. Eu precisei ir nutrindo isso. Eu tive um tempo depois, isso foi sendo perdido de mim. Mas isso é preciso ser o quê? Cultivado, ele precisa ser estimulado. Igual para o homem também. A masculinidade, ela precisa ser treinada, desenvolvida, porque isso é propósito. Muitas mulheres perguntam para mim, eu falo para o meu marido, eu falo para ele, eu falo. Gente, masculinidade, ela é treinada, ela é desenvolvida, e mulher não vai conseguir falar para o homem, porque a mulher, ela não tem característica do homem, a mulher não tem a masculinidade. Como é que ela vai transferir, ou como é que ela vai treinar algo que ela não tem? Daiane, então, como eu faço isso? Coloco seu marido com homens que podem treinar ele. O que tu fazia, Daiane? Eu colocava na televisão, amor, vem cá, assista aqui comigo. Mana, no início, ele, credo, que homem grosso. Credo, no início era assim, depois de um tempo ele, tá certo, é assim mesmo. É assim. Depois ele entendeu o grande propósito. Então, não adianta você brigar com seu marido, gritar, tentar, não vai adiantar. Coloque ele em ambiente, em lugares de homem que pode transferir isso, que pode estar dando esse exemplo, porque ele não teve isso dentro de casa. O pai dele não foi um exemplo de masculinidade, de como tratar a mulher. Gente, quanto mais um homem é masculino, mais ele trata a mulher assim, de um jeito que você nem imagina. Ele ama a mulher, porque tem gente que olha aí os grossos, né, que fazem. Isso não é homem de verdade. Um homem de verdade, ele entende o papel da mulher. Ele conhece a doçura dela. Ele sabe como tratar. A Patrícia me perguntou se eu sempre fui assim com meu marido, né? Delicado. Não, eu vi bruta, grossa, e achava aquilo o máximo. Eu sou assim, a gente ainda tem esse costume, né? Eu nasci assim, Gabriela. Me quebrou todinha. Eu precisei mudar. Olha, a Patrícia acabou de entrar. Eu precisei, eu fui, como eu falei para vocês, eu disse, Senhor, eu quero ser doce, eu quero ser uma mulher que trate bem meu marido, eu quero ser uma mulher que valorize ele. A mãe dele, uma vez, chegou a falar assim, nem parece que essa menina gosta de ti, porque eu não tinha isso. Eu não tinha de estar ali abraçando, de estar tocando, de falar palavras bonitas, eu não tinha isso.
Só que eu fui desenvolvendo a minha feminilidade, eu fui aprendendo, nutrindo isso, cultivando, eu precisei. Quando eu era mais nova, eu até era assim, só que depois eu fui perdendo. Depois que meu pai morreu, com 20 anos, eu tive que ser, como falam, né, o esteio da casa. Então, eu fui perdendo a feminilidade, fui ficando masculina. Uma mulher que sai da sua casa e vai para a rua, ela precisa se defender. Então, me tornei um machinho, porque eu me defendia dos homens, das pessoas. E isso é normal, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Eu tenho tantas amigas, sabe? Não, não vou para aquela reunião que vai ter só homem e sempre dão em cima de mim. Gente, não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas quando a gente entende, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente busca conhecer mais e mais do que Deus quer para nós, as coisas vão mudando. O propósito de Deus para o macho, que é para o homem, é a masculinidade. E para a mulher, a feminilidade, é ser feminina. E há uma diferença muito grande, diferenças anatômicas, porque valor, nós temos o mesmo valor para Deus, o mesmo valor. Deus nos ama igual, mas anatomicamente, biologicamente, nós somos totalmente diferentes. Então, Daiana, quais são as diferenças entre o homem e a mulher? E também o complemento, né? Qual é a diferença? A questão das diferenças, a gente pode falar sobre, tanto cientificamente como biologicamente, e é interessante que toda a anatomia da mulher, a gente vê a mulher como, fisiologicamente, né, o hormônio da mulher é diferente, o corpo da mulher é diferente. Então, nós somos preparadas para a sensibilidade. Nós somos sensíveis, não é fragilidade, não. Nós somos sensíveis. Você pode perceber os traços da mulher, são mais sutis, são mais delicados, mais sensíveis. A voz é mais delicada. O homem ele tem a voz mais firmada, né? Tem testosterona, ele é viril, viralidade, é um homem. E além do fato da mulher que ela carrega na sua anatomia, né, essa maior sensibilidade, o homem ele carrega uma visão de segurança. Ele transmite segurança. O que acontece hoje, principalmente no casal, é que o homem ele não dá mais segurança. Vocês veem vídeos passando, não sei se vocês já assistiram, que a mulher vai na frente carregando um monte de sacola, enquanto o homem vai lá atrás olhando o celular. Se passar um ladrão, ele ainda corre primeiro. Eu já fiz várias perguntas para as minhas mentoradas, para as mulheres que andam comigo. Se chegar um ladrão dentro da sua casa, quem é que abre a porta? Quem é que vai lá correr, vai olhar? A maioria disse que é ela. A maioria diz que elas que fecham as janelas, as portas da casa antes de dormir. O homem nem liga. Por quê? Porque ele não tem esse... Os homens eles foram perdendo isso. A segurança, de transmitir segurança. Os músculos dos homens, né, eles são mais desenvolvidos, eles têm que ser mais fortalecidos. Fora esse externo que eu estou falando para vocês, tem o interno também. O interno, o interior. O interior e o exterior. A característica anatômica da mulher também, voltada, ela é toda para dentro. Toda interior. A genitália é interiorizada. A mulher, ela gera para dentro, no útero. Então, tudo da mulher é mais emocional. Por isso que vocês veem, menina, eu acho uma graça. A mulher, quando ela se encontra, ela é, oi, amiga, e chora. O homem, aí, cara, parabéns, viu? Eu fico, meu Deus. Eu falo, amor, faz alguma coisa, alegria, dizer.
Ele, mas eu já falei, parabéns. A mulher, parabéns, amiga, que lindo. E o homem, e aí, tudo bem? Mas é normal, é porque a mulher ela é mais emocional. Ela tem isso mais do que o homem. E isso é tudo no interior. O útero ele foi criado para quê? Para acolher o bebê. O tempo de receber esse bebê para ser gerado. Tudo é interno e é um processo. O homem não. O homem ele é mais prático. A mulher, ela, tudo dela é processo. Até o mês dela, os hormônios, uma hora ela está assim, é cíclico. O homem não. O homem ele não tem processo, tudo dele é prático, é para fora. É desbravar, é conseguir, é conquistar. O homem eu já quero, eu quero, eu quero. O homem é assim, o homem, gente. A mulher não. A mulher é processo. A mulher ela não tem isso. A raiz da palavra amor e matrimônio, por exemplo. Matrimônio vem de matrimônio e patrimônio. Matrimônio vem de madre, vem de mãe, que é essa coisa do gerar para dentro. Já a maternidade, né, que é a casa, o aconchego, o lar, interiorizado, é algo dentro. Vocês percebem, olha que coisa mais linda. O matrimônio, a raiz do matrimônio, que vem de madre, vem de mãe, é gerar para dentro, aí vem a maternidade, a casa, o aconchego, o lar, tudo dentro, é algo para dentro. Já o patrimônio, é aquilo que é construído a partir daquele ambiente, para fora. Por isso que a genitália do homem é exteriorizada. Dele, enquanto o nosso é para dentro, dele é para fora. Aí as coisas estão todas mais feitas para acontecer mais rápido. O homem ele é mais rápido, tudo dele é mais simples. Já a mulher não, é mais complexo, em todos os aspectos. Biologicamente, os hormônios, ela passa por várias fases ao longo de um mês. Por que, Dayana? Porque o homem ele foi feito para ser mais prático, para fora. A mulher para ser mais sensível, mais interiorizada. A mulher, ela gera. O homem, ele gera, mas do lado de fora. A mulher gera, mas do lado de dentro. Você vê a diferença? Agora existe o quê? Os dois, né? Interessante como os dois se complementam. Se um é do lado de fora, o outro é do lado de dentro. Porque se for só um lado, é vazio. Tá vendo como o homem e a mulher se complementam? Se for só para o lado de dentro, não expande. Não chega onde quer chegar. Aí mostra mais uma vez como Deus fez o homem e a mulher para a revelação de quem ele é, com o interior e o exterior fortalecido. E é um complemento. Anatomicamente, fisiologicamente, Deus fez isso para cumprir um propósito. Então, são mundos totalmente distintos na forma de ser, de se expressar. Não é uma polaridade. Ai, meu Deus, um homem e a mulher se estressam. Não, não é. Não é se afastar. O homem e a mulher devem estar para cá, o homem para cá. Não. É um complemento. É uma polaridade que une, que equilibra, que complementa e revela Deus. Vocês viram como é forte? Não é lindo? E agora a gente vai falar sobre a soberania de Deus na família. E como é lindo confiar nessa soberania de Deus, na liderança de Deus, e estabelecer essas coisas. A gente se deleita nisso. E a gente tem que ter entender para não deixar escorrer pelos dedos a oportunidade de viver esse propósito na família. Porque a expressão de Deus é através da família. E isso afeta também os filhos. Isso afeta a forma como o casal se relaciona, como eles se tratam, como eles organizam lá a sua rotina.
Isso afeta diretamente. Por isso que é um tema tão essencial, a família. Você vê que é algo totalmente distintos. Totalmente. O que você está dizendo, né? Que se são ou não distintos, como é que eu posso ajudar você nisso? Eles são diferentes, são distintos, mas eles são dependentes um do outro. Apesar da diferença do homem e da mulher, eles são dependentes. A diferença do homem e da mulher aproximam. Pode prestar atenção. O homem ele tem o que a mulher não tem. E a mulher tem o que o homem não tem. Eu amo falar isso. O que eu falo para as mulheres quando o homem começa a levantar a voz, a gritar? Para ela não fazer isso. Não grite. Por quê? Porque você não tem esse papel. O seu papel é silenciar e dizer para ele: amor, eu não estou gostando da forma que você está falando. Você não precisa gritar. E se a mulher grita, o homem entende que aquela mulher está sendo uma ameaça para ele. Porque o homem, ele é assim. O homem, para ele, tudo é ameaça. Pode prestar atenção. O homem, para ele, gritos. A mulher, quando ela grita, quando ela quer mandar, pode pedir para ele fazer alguma coisa. Ele vai demorar muito para fazer. Mas é porque o homem, ele é assim, ele tem esse jeito, ele não gosta de ser mandado. O homem, ele não gosta de ser mandado. Então, a mulher, ela tem que aprender a lidar com o homem. Quer um homem realmente que faça tudo por você, você tem que saber lidar com ele. O homem, ele não gosta de exigência, de mandar. Olha, faz isso. Não é assim que se trata. A gente pode falar isso mais profundamente depois. Então, o homem e a mulher, nenhum é melhor do que o outro. Não existe isso. O homem é melhor, a mulher é melhor. É os dois juntos. Os dois juntos. Então, no princípio da criação, voltando lá no princípio, o homem, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. O único ser, toda a criação revela o Criador, mas o único ser que ele deu isso foi para a humanidade, a imagem e semelhança. Mas se você não tiver no seu feminino, na feminilidade, as características que ele colocou em você, você não vai estar revelando o Pai. Você não vai estar revelando o Pai. Pense nisso. Quando a gente vê a criação de Deus, que ele disse assim, haja luz, aí ele separou a luz de trevas. Aí ele criou, em sequência, a água e a terra. Ele separou o seco do molhado. O dia e a noite, aí ele colocou o sol e a lua para cada um, ali governar cada um deles. Então, toda a criação de Deus foi nessa linha de diferença e de complemento. Luz, trevas. Água e terra. Lua, sol. Aí depois que se encontra, para cada um, possa ser quem é. Já pensou o sol ser a lua ser o sol? Já pensou a água ser a terra? A confusão que ia ser? Ai, Jesus. Quando cada um está no seu lugar, tudo funciona bem. Entenderam? E a mulher? A mulher, ela sozinha, em um contexto, por exemplo, que não há um casamento, ela também expressa na sociedade para a família. Daiane, eu sou solteira. E aí, eu estou expressando a minha feminilidade também. Um homem solteiro, ele expressa a sua masculinidade com seus pais. A mulher solteira, quando eles não desejam, eu não vou casar. Ainda nesse contexto,
de sociedade, da família, de igreja, eles conseguem expressar também a feminilidade. O casamento é o último braço da sociedade. O último braço. Então, não é porque uma mulher ela não está casada que ela não tem que expressar a feminilidade. Tem. A mulher continua com as mesmas características. As mesmas características. Mesmo não tendo uma estrutura de casamento. A falta do outro não impede de ser quem Deus me chamou para ser. Com um propósito no mundo. De acordo com o quê? Com a escolha dele. Que eu nascesse mulher, ou que o homem nascesse homem, e mesmo antes deles casarem, nós expressarmos esse período que nós estamos solteiros, né? Expressar cada um a feminilidade e a masculinidade. Tem que ser expressada. Que é aí que a gente revela realmente a imagem e semelhança dele. Falei para vocês. Depois vocês leem esse versículo, no capítulo 1, versículo 27. Ficam lendo, e Deus vai revelando para vocês isso. Isso é muito forte. Quando ele diz assim Deus criou o ser humano, a única criação dele, a única, a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Quando a gente é solteiro, nós devemos expressar na realidade, antes de vivenciar o casamento. Nós devemos expressar essa feminilidade, a masculinidade. E ela tem que ser desenvolvida antes, para ser nutrida durante o casamento, para poder o casamento dar certo. Porque hoje está tendo tanta separação, tantos casamentos distorcidos, disfuncional. Por causa disso. O homem fazendo o papel da mulher e a mulher fazendo o papel do homem. Gente, quando eu falo papel, eu estou falando de algo até superficial perante o que nós estamos falando agora. Nós estamos falando de algo de característica de mulher, que não tem nem como tu tirar. Porque papel a gente até, se a mulher quiser ali carregar, se a mulher quiser... Mas eu estou falando de característica mesmo da mulher, da feminilidade. Isso deve ser nutrido antes até do casamento, para não ter confusão depois. Muitos casamentos não estão dando certo por causa disso. A masculinidade e a feminilidade mal posicionada. Mal posicionada. E existe uma feminilidade bem posicionada, que é o que nós estamos chamando de feminilidade bíblica. Existe uma masculinidade bem posicionada, que é a masculinidade bíblica. E falando sobre a feminilidade bíblica, hoje há uma carência muito grande de falar sobre isso. E é por isso que eu comecei a estudar sobre isso. Porque provavelmente hoje eu não estaria casada. Provavelmente hoje eu estaria lutando, de certa forma, para conquistar o meu marido novamente, provavelmente. Porque aqui dentro de casa havia uma distorção muito grande entre a feminilidade e a masculinidade. Nós só vivíamos brigando, a gente só vivia competindo. Era uma competição de quem fazia mais, de quem conquistava mais. Era assim. Por isso que eu fui estudar. Onde surgiu a feminilidade na minha vida? Vou contar um pouco para vocês, um pequeno testemunho, rapidinho, do meu testemunho para esse processo. Na minha vida, né? Então, eu falei para vocês que todo mundo tem uma identidade basal, tem uma identidade que é base de tudo, que é a identidade em Cristo. Então, eu começar a estudar sobre feminilidade, me fez encontrar o quê? Um fio condutor, um alinhamento no meu casamento,
na paternidade, na forma como eu encaro o trabalho. E eu quero falar, por isso que eu trouxe isso para vocês. Então, no meu contexto familiar, o meu pai sempre foi um homem que proveu dentro de casa, ele sempre deu tudo para casa. Ele foi um homem que sempre fez tudo pela mamãe. Mas tinha um porém, ele passava assim 15 dias viajando e 15 dias ele estava em casa. Então, a segurança em si, quem tinha que entregar era a mamãe. Então, a mamãe que dava o direcionamento, era ela que tinha que. Porque quando a gente fala de prover, prover não é só dinheiro. Meu pai lhe dava tudo, mas faltava coisas do homem, do pai. E logo depois, quando o pai morre, que eu tenho que passar a trabalhar ainda mais, porque eu trabalho desde nova, desde os meus 15 anos de idade. Mesmo ele tentando me tirar, ele ia, não, tu não precisa, estou trabalhando, é assim que o papai é. Mas eu sempre gostei, que é essa independência, né? Essa independência. Mas a mamãe sempre ela foi uma excelente dona de casa. Ela sempre se preocupou muito com a nossa comida, todo dia fazer ali, ela sempre foi essa mulher. Mas ela teve o lado de ter que dar segurança também. Tem que ser essa mulher que eu chamo que é um homem dentro de si, né? Tem um homenzinho dentro. E isso teve na minha vida. A masculinidade, ela vem através de ser pai, né? De ter o pai. A mulher que ela não teve a presença do pai é muito é dificultoso demais, porque é o pai que dá a direção, é o pai que provê, né? Mas é o pai também que dá posicionamento. Pensa em Deus, o Deus, Pai, o Pai Celestial. O que que Deus é para nós? Pois é o Pai da Terra igual. Mas eu via minha mãe sempre estressada. A mulher não é para estar estressada. A mulher que tu vê que está o tempo todo estressada, ela não está cumprindo o papel dela. A mulher, ela traz paz. A mulher, ela traz doçura. A mulher, ela nutre. A mulher, ela acolhe. Ela não é para estar estressada. E nessa função dupla da mamãe, que muitas mulheres hoje carregam, né? Ela foi se tornando cada vez mais forte, forte na vida, mas não forte na feminilidade. Então, não vi isso na minha mãe. Meu pai até comprava salto para ela, eu até brinco que eu usava, mas ela guardava. A mamãe, ela não usava cabelo grande, ela sempre cortou. Então, ela foi tirando isso dela. E eu entendo, só que esses são fatores que a gente carrega na vida. Aí depois vem a faculdade. Dentro da faculdade de Direito, a gente escuta tanta coisa. O contexto da faculdade, por exemplo, a gente estuda filosofia do direito, a gente estuda questões filosóficas, muito embasado para a questão dos direitos das mulheres, que é legítimo, é uma bênção, né, nós conquistarmos o nosso lugar, o nosso direito, de não sermos roubadas daquilo que o próprio Deus nos deu. É honra isso, é respeito, sabe, de revelar, sabe? Isso não é problema. Só que esse viés vai levando para o lado oposto. Vai para um lado da quê? Da masculinização da mulher. Abandonar o lar. Abandono o interno. Eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar. É mais interno, mais externo. Então, começa a ter um abandono da essência, indo para um lado de polaridade, que não se complementam mais. Homem e mulher. Não tem mais como se completar. Começa o quê? A competir. E foi o que aconteceu comigo. E se compete, afasta. E aí destrói, ao invés de gerar, ao invés de edificar. O que complementa, constrói, nutre, gera. O que compete, se afasta, destrói, não gera, não edifica. Pensem nisso. Então, a minha identidade, ela estava firmada onde? Ela estava firmada no trabalho, na vida profissional, no ser alguém na vida. Quem aqui não escutou a mãe dizendo, olha, tu tem que ser alguém na vida, tu tem que trabalhar, ninguém vai te dar nada. Olha, olha.
sendo bem realizada profissionalmente. Então, eu olhava muito para onde? Para fora, para a conquista. E aí, alguns anos desse processo, o problema, gente, é isso ocupar o coração de uma forma que não é saudável. Então, realmente, antes de eu casar, eu sempre trabalhei, desde os meus 15, como eu falei. Trabalhava e era o lugar onde eu me doava mais, porque eu via a minha identidade nesse lugar. E quantas mulheres veem a sua identidade nesse lugar? Só que Deus foi alinhando dentro de mim, reposicionando as coisas. Então, hoje a Daiana trabalho bastante. Só que eu ocupo o lugar certo, o espaço certo. Eu ocupo um espaço certo. Por quê? Porque trabalhar, eu trabalho, mas eu não trabalho para mim. Eu trabalho para minha família. Eu trabalho para nós. É um olhar diferente. Não é um olhar egoísta. Não é um olhar colocando a minha identidade. Não. Se eu penso só em mim, está errado. É um olhar egoísta. É por isso que nós, mulheres, hoje sofremos muito. É porque a gente tem esse olhar egoísta. Eu não trabalho, não faço para minha família, pela minha família. E a partir desse momento, você começa a ter questões familiares. O casamento começa a ter guerras. Então, quando a gente faz algo, é pela nossa família, é para nós. É para estar com nossos filhos. Não é para ser nada. Ah, eu quero ser alguma coisa. Não, minha filha, você já é. Você já é filha de Deus, você já é amada, você já tem tudo. Não tem problema nenhum a mulher trabalhar, nenhum. Pelo contrário. Eu estou contando a minha história aqui porque é algo que fez uma parte do porquê da minha feminilidade. É eu encontrar o meu lugar em Deus, onde eu encontrei o meu lugar em Deus. Toda vez que ontem eu fui lá no escritório, toda vez que quando eu vou, eu falo, Senhor, chegou a hora, sabe? Com muito amor, muito temor eu falo, porque eu amo ser quem eu sou em Deus, eu amo ser filha amada de Deus, eu amo, sabe, ter sido escolhida por Ele, cuidada por Ele. Eu amo isso, amo, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas a gente quer também poder ajudar, de certa forma, que às vezes a gente até atrapalha, ao invés de estar ajudando. Mas não tem problema nenhum a mulher trabalhar. E a gente encontra na palavra de Deus, na Bíblia, muitas mulheres que trabalhavam. A gente vê Débora, que era uma juíza, uma profetisa. A gente vê Ruth trabalhando, colhendo espigas para sustentar sua sogra, que estava viúva. Assim também ela era viúva. A gente vê Lídia, vendedora de tecido de púrpura, Dorcas. Então, o contexto das mulheres não é um trabalho. O trabalho não é o inimigo da feminilidade. Tá bom, Gilda. Pode ir. Já já nós vamos terminar, fazer a nossa oração. Aí amanhã a gente continua, a gente vai falar sobre a essência da mulher. A gente vai aprofundar o tema para vocês entenderem bem. Ainda mais sobre isso. Então, o contexto das mulheres não é um trabalho. O trabalho ele não é o inimigo da feminilidade. É qual o trabalho, o porquê de cada trabalho. E a identidade não pode estar no trabalho. Não pode colocar aí esse trabalho no lugar errado. Então, você tem problema. Hoje eu continuo trabalhando, mas como a mulher de Provérbio 31. Ela trabalhava muito. A Bíblia diz que não há nem para a lista, né, de tudo que ela fazia. E eu tenho certeza que ela não fazia tudo o que ela fazia num dia só. E ela tinha uma vida boa, ela tinha a vida dela. A gente sabe que não dá para fazer tudo só no dia. Não tem como.
Então, ela era comerciante, ela dava ordem às empregadas, ela tecia roupas para a família, ela vestia a família. Pode ler lá. Ela fazia cintos, ela vendia para os comerciantes da região. Então, ela tinha muitas atribuições. E chegava no fim do dia, ela ainda estava bem animada. Mas ela fazia isso com o coração cheio da família, não era um coração egoísta. Eu não vou me realizar, eu não vou conquistar. Eu não estou fazendo só para mim. Não, ela não era assim. Ah, eu vou fazer isso para não depender de ninguém. Não, ela não falava isso. Pelo contrário, todo o movimento da alma da mulher é para servir a família. Entendam isso. Todo o movimento da alma da mulher é para servir a família. Esse é um lugar bem posicionado. Amém? Aí a gente vê, né, os dois extremos. Ai, Daiana, não sabe, não tem nenhum problema a mulher trabalhar. E às vezes isso é um campo minado, porque tem muita gente que fica, não pode trabalhar, sabe? É um contexto também histórico aqui, de conquistar o seu lugar, sabe? E isso a gente tem que entender também. Então, não está nesse extremo, sabe? Tem um extremo que vai dizer que a mulher ela não pode trabalhar, ela não precisa trabalhar para, sabe? Enfim. Mas também tem um outro extremo, que é essa independência financeira de conquistar as linhas, sabe? E aí, meu filho, quando vê divórcio, separação, então toda a questão sempre vai para o lado egoísta, sempre olhar para si, sabe? A gente vai entender muito sobre isso. Mais ainda. Na verdade, o ser humano nenhum é satisfeito, né? Nenhum. O ser humano que só olha para si, porque o próprio Deus olhou para a humanidade, deu o seu único filho, se esvaziou da sua própria glória. Quem somos nós para se encher de si? Quem somos nós? Então, essa é a visão, sabe? Não ficar nesse extremo. Ficar, eu acho que, sabe, tem mulheres que acabam até demonizando o trabalho. Cuidado. Tem mulheres que estão até sofrendo. Então, a gente não pode chegar a esse extremo, sabe? A mulher tem que ficar ali dentro da casa e... Cuidado, depende se sabe, os dois conversarem, o homem e a mulher. Façam isso. E Deus, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a todo momento. A todo momento. Converse, fale. Sempre eu falo quando me manda mensagem, eu digo, o que que Deus fala para você? O que que Deus fala para você? E quando se a gente olhar esses dois extremos, a gente pode ver que pode ser, os dois lados têm, sabe, a mesma moeda. Sabe que moeda é essa? Eu vou falar para vocês, chamada ferida. É isso. É o jeito de manifestar, sabe, uma ferida. Então, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu sou uma mulher que não precisa de ninguém, eu vou conquistar, eu não dependo. Ferida. Ah, eu sou uma mulher que tem que ficar só dentro de casa, eu não preciso trabalhar, que o homem me dê tudo, que eu não faço nada. Ferida. Então, cuidado com esse, sabe? Cuidado com isso, que isso tudo é ferida. E Deus não tem problema nenhum com a mulher que trabalha. Nenhum. A questão a questão fundamental, é exercer a sua feminilidade de forma plena. Deus não é inimigo do trabalho. Amém? A gente pode ver, né? A Marta, por exemplo, ela trabalhava muito. Ela estava num contexto ali, sabe? Trabalhando. E Jesus falou, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Então, também tem esse lugar de deleite no Senhor. A mulher, ela é um olhar muito para si do interior. E derramar isso é inevitável. Uma mulher bem alinhada, ela tira, sabe,
ela passa a beneficiar o marido, os filhos. Amém? E pensa nisso, não olhar só para si, sabe? Olhar para o outro. Esse é um estado de contemplação do Senhor. É o contemplar. A gente começa a se alinhar. E aí a revelação dele, né, no papel de cada um, do homem e da mulher. Amém? Então, e eu também recebi esse chamado de compartilhar, né, as coisas de Deus, essa jornada, que é a jornada de trazer essa, com mais clareza para as mulheres, a feminilidade, sabe? O que Deus realmente espera de nós como mulheres. Existe uma carência muito grande. Hoje tem uma dificuldade até de ter boas referências para a gente estudar. Pode ter certeza disso. E olha que eu já venho estudando há muito tempo, mas a gente tem dificuldade nesse aspecto da feminilidade, porque está tudo distorcido, que é difícil até saber qual é o papel bíblico da mulher. Até saber. Nós vamos entender tanta coisa essa semana que você vai ficar encantado com como Deus ele é maravilhoso e quanto ele é perfeito, como ele já deixou tudo escrito. E a gente precisa saber disso. Por quê, Daiana? Para a gente não cair no erro. Para a gente não cair no erro. Nesse contexto, sabe, de guerra. Tem um lado do feminista, do outros conservadores, aí fica uma disputa muito grande. Cuidado. Olhar mesmo para onde, Daiana? Para a palavra de Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Não ficar extremo, mas, sabe, buscar tudo na palavra. Foi o que eu fiz, eu fui buscando tudo na palavra. Tudo que Deus diz acerca da mulher. Tudo. Que Deus te criou para ser. Qual é o propósito dele em nós? E nos corrigindo. Assim que eu fiz com a minha vida. Fui corrigindo, me reposicionando. E as coisas foram se alinhando. Foi tudo ficando no lugar. Amém? Vamos fazer a nossa oração final. E amanhã nós vamos falar sobre a essência feminina, a essência da mulher, a identidade. Às vezes falar sobre isso dói um pouquinho, porque cai escamas, né? Tem tantas coisas que a gente vai aprendendo, conhecimento, não é fácil. Para mim, não foi. Eu tenho que mudar, eu tenho que, sabe, meu Deus, tanta coisa. Mas depois, quando você se reposiciona, quando você realmente começa a viver aquilo que está na palavra, você vai ver a sua vida mudar. Não só a sua, mas da sua família também. E dos seus, as pessoas que estão próximas. Gente, é incrível. Viver os planos de Deus, viver, sabe, coerente com aquilo que Deus quer para a gente, é a melhor coisa que tem. Bora fazer uma oração final aqui? Eu vou tirar uma foto também. Gente, eu vou dar 3 palestras no sábado. 3. Olha como... E glória a Deus. Falei com o Senhor, ele disse sim, amém, não tem problema. Deixa eu só tirar aqui uma foto. Ganhei um presente do meu marido, depois eu vou falar para vocês qual foi o presente. Para vocês verem como Deus é bom. Daiana, qual foi o esforço que tu fizeste? Tratei ele bem. Acho que aguentei ele. Ô, Senhor, brincadeira. Mas olha, não é fácil. O homem, geralmente, gente, nós sempre vamos... A minha frequência, por exemplo, trouxe um homem que a gente chama que é que tem o lado afeminado, né? Não era que ele era afeminado assim, mas ele tinha um lado de querer, a mulher pode fazer, então ele não tinha esse lado de proteção,
de ser o provedor. Isso também ele teve que ser treinado. A mulher ela tem que treinar o homem, mas é ela que treina? Não. Ela coloca ele em lugares com pessoas que possam transferir isso, que possam passar isso. Não brigue mais, não fique batendo a sua cabeça, que não vai adiantar. Masculinidade, a mulher ela não consegue, porque ela não tem isso. Só homem. Quem não teve, por exemplo, a presença do pai, vai vai ter muita dificuldade, a gente vai precisar ajudar. Mas pode contar com a gente, comigo e com meu marido, viu? A gente está aqui para servir, para ajudar. Isso é um chamado, como eu falei. Durante essa jornada, a gente foi recebendo isso de Deus. Deus foi nos ajudando e colocando, né? Então, é um conjunto de experiência. É um conjunto. Eu estava até falando isso, né? De tantas mulheres adoecidas, com sobrecargas, batalhando, sabe? Entre esses dois extremos e tanta carência. É por isso que a gente faz isso, né? Eu estou criando uma escola mesmo para ajudar mulheres nesse sentido, sabe? Um curso que complementa, né, sobre a feminilidade bíblica e todo o material necessário, e que é tão indispensável para o dia de hoje. Então, fique atentos que logo, logo, mas vocês já sabem, vocês já estão ajudando outras mulheres, em nome de Jesus. Não deixem nunca de falar aquilo que vocês aprenderam, viu? A gente sempre tem que se esvaziar para poder encher. Não pense que vocês estão... eu estou cheia, eu não vou falar, então eu não sou competente para isso, eu não tenho capacidade. Quem nos dá capacidade é o Senhor. E se você está aqui, você também tem essa missão de ajudar outras mulheres. Não deixe, não deixe famílias serem destruídas. Se você veja, começa, chama, diz, amiga, eu posso te ajudar, sabe? Tem uma amiga, tem da Inocente Devocional. Quando eu olho a mulher, eu digo, olha, tem um devocional, entendeu? Traz isso, traz essa realidade. Quando tu vê a mulher muito... Aí falta isso, sabe? Mas a gente vai... Deus tá organizando tudo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, Pai, com essas mulheres tão preciosas. Nós agradecemos por essa palavra, por esse alinhamento que vem do céu, Pai. Obrigada porque o Senhor nos criou com um propósito, Senhor. Obrigada porque o Senhor não errou quando fez as mulheres. O Senhor não errou. Obrigada porque a nossa feminilidade não é um acidente, não é um acaso, não é um detalhe, mas é a parte da revelação da tua glória na terra. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, por cada mulher que está aqui ouvindo, que o Senhor visite o coração de cada uma, que o Senhor cure as feridas da identidade. Revela, Pai, quem elas são em Ti. Mostra, Pai, a Tua grandeza, Pai. Elas querem revelar a Tua glória. Que o Senhor alinhe todo o pensamento distorcido, todo pensamento que foi corrompido, Pai. Que nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor vai trazer hoje uma clareza onde há confusão. Onde houve, Pai, uma distorção, uma confusão, o Senhor vai trazer essa clareza. E se houve comparação, o Senhor vai trazer cura. Se houve competição, o Senhor vai curar. Se houve sobrecarga, se houve a exaustão, o burnout, o Senhor vai trazer descanso. O Senhor vai trazer a cura. Pai, nos ensina. Pai, com todo o meu coração eu te peço, nos ensina, Senhor. Nos ensina a viver a feminilidade. A Bíblia, a feminilidade que está na Bíblia. De forma equilibrada, saudável, alegre. Não reclamando, não murmurando. Ensina-nos, Pai, a não cair em extremos. Ensina-nos a encontrar o nosso lugar. Não um lugar no mundo, mas um lugar em Ti, Pai. Um lugar em Ti. E que cada mulher que está aqui descubra que ela já é. Ela já é. Antes de fazer, ela já é. Ela já é tua filha. Que a identidade vem do Senhor.
e não do desempenho, e não de eu fazer mais, e não de competir. A identidade vem de ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, restaura, Pai, os casamentos que estão falidos, os casamentos, Pai, que parece assim que para homem não tem solução. Pai, mas nós confiamos em Ti. E hoje, ainda hoje, o Senhor vai trazer resposta em nome de Jesus. Restaura lares, restaura um olhar de filhas. Coloque que para essas mulheres um olhar de filhas em si. E restaura todo entendimento para um grande propósito que só o Senhor pode colocar em nós. E acima de tudo, Pai, que a gente nunca esqueça de olhar para Ti. Que a gente nunca esqueça de olhar para cima. Nunca, nunca, nunca. Porque a gente sabe que tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti. Nós entregamos a Ti a nossa identidade, o nosso chamado, a nossa feminilidade. Em nome de Jesus. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor reine na vida de vocês. Amém, Érica. Somos filhas amadas e escolhidas, tem um papel fundamental em nossos lugares em que Deus nos colocou. Que sejamos sal e terra nessa. Amém, Pamela. Amém. Amém. O empoderamento confuso de certas mulheres. Gabi. Mas Deus, ele entra com esse avivamento, né? Com essa nova provisão dele de trazer, abrir nossos olhos perante isso. Ele sabe o que ele tem para fazer. Amém, Diara. Amém. Até amanhã. Fiquem com Deus. Eu espero vocês. Ellen, tudo bom? Ellen, no sábado, eu vou estar com a Ellen num café. Quem puder participar com a gente, o link tá na bio de vocês. Eu vou enviar no grupo também. Vai ser um café lá no armazém. Vai ser um momento muito especial de conexão com Deus. Vai ter louvores, palestra, vai ser lindo. Falei para ela que nós já entramos em oração e Deus vai fazer algo sobrenatural lá. Sobrenatural. Que essas mulheres entendam o seu papel de mulher realmente. Não o que o mundo fala, mas sim o que Deus fala para nós. Já estou na expectativa lá em cima, viu, Ellen? Amém? Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã. Estejam aqui para conhecer ainda mais. Nós vamos falar sobre a essência, o que nos afastou realmente da essência feminina. O gostar de ser mulher. Por quê, Dayana? E nós vamos tirar algumas máscaras. Vou explicar para vocês. A gente amanhã vai fazer algo muito especial. Que a gente vai tirar algumas máscaras, nossas mesmo, né? Essas que nós colocamos, parece ser forte, mas na realidade nós estamos enfraquecidas por dentro. E a gente vai colocar isso tudo para fora. Amém? Um beijo, até amanhã, fiquem com Deus.